Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma reflexão no dia de hoje? Pessoas, eu vou começar com uma pergunta. Quem está sentado no trono do seu coração hoje? Você ou Cristo? Uma boa pergunta, né? Deixa eu te perguntar, você tem buscado que Deus abençoe os seus planos? Ou você tem morrido para viver os planos de Deus? Por quê, pessoas? Porque hoje nós estamos falando da morte do ego. A morte do ego. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está em Gálatas 2, versículo 20. Estou crucificada? Você está crucificado? Você está morto para o seu ego? Pessoas, é sério. Por quê, pessoas? Porque a verdadeira vida espiritual, ela vai exigir a mortificação. E essa mortificação, ela é diária. Tem que morrer as nossas vontades, os nossos orgulhos, toda inclinação carnal, toda autoconfiança. Precisa morrer na cruz com Cristo. Isso mesmo, pessoas. Enquanto eu ou o ego estiver no trono da nossa vida, a vida fica tudo bloqueado para Deus. Enquanto o ego estiver na ativa, fica tudo bloqueado. O Espírito de Deus não flui. Por quê? Porque tudo isso traz um bloqueio da manifestação do poder de Deus na nossa vida. Vou dar um exemplo simples. Eu não sei se vocês aí já lavaram o quintal, né? Você pega a mangueira, coloca lá na torneira e começa a borrifar água. Só que aí tem um bloqueio na mangueira. A água não passa, a água não chega. É necessário desbloquear para fluir a água. Assim é conosco, pessoas. O nosso ego tem que morrer para que haja vida de Jesus em nós e venha fluir naturalmente. O poder de Deus, a unção de Deus venha transbordar na nossa vida. Entende? Cristo foi morto na cruz por amor a mim, amor a você. E nós? O que nós estamos deixando morrer por Ele? Temos que morrer, pessoas. Morrer a natureza carnal. Se pergunta o que é essa natureza carnal? São os desejos, são as vontades. Os desejos e a vontade, ela é dirigida pela alma. Entende? Porque a carne e o ego, eles são insaciáveis, pessoas. Eles têm fome. E quem é governado por esse ego se torna um escravo, um servo dela. Porque ela é insaciável, ela exige, ela quer, ela cobra, entende? Mas quem já foi crucificado com Jesus Cristo, pessoas, o Espírito Santo vai se manifestar, sabia? Aí você vai andar, você vai falar, você vai operar no Espírito, entende? Hoje muitos pregam, até com eloquência, muito bonito, porém, tem a manifestação e a operação do Espírito? Tá gerando fruto? Aí você pode dizer assim, como que eu sei? Pela experiência vivida, pela transformação de vida. Sem experiência, não tenho testemunho. As experiências com Jesus, com o Espírito Santo, gerar testemunho. Vai gerar testemunho as experiências. E os testemunhos vão gerar o quê? Autoridade. Por isso, o que Deus fez na tua vida, você tem que falar. Porque com certeza você tem testemunhos para contar.
Porque as pessoas cheias do Espírito Santo, esses podem proclamar o Evangelho. Porque a palavra, pessoas, ela é uma espada cortante. Antes ela vai refletir em quem está ministrando. Tem que ter experiência, habilidade para manejar bem a espada. Porque se a gente não souber manejar a espada, pessoas, nós vamos machucar, nós vamos ferir pessoas e não vai gerar fruto nenhum. Então nós temos que saber usar a palavra, essa espada, para anunciar aos outros. Porque lá em Hebreus 4:12 fala que a palavra ela é viva e ela é eficaz, ela é afiada. É como uma espada de 2 gumes, corta dos 2 lados. E ela penetra pessoas ao ponto de dividir a alma do espírito. Olha, é a palavra que divide a alma do espírito. Das juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Está lá em Hebreus 4:12. Então, como eu estou manejando a palavra? Estou ferindo as pessoas? Estou cortando as pessoas? Tem que tomar cuidado. Todos nós, pessoas, queremos falar do amor de Jesus porque a gente ama Jesus. Mas o Evangelho está enraizado em nós? Será que está enraizado? Tem raiz em nós? E porque a palavra de Deus fala que a gente tem que ser um obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós estamos manejando a palavra da verdade, pessoas. É cirúrgica. Nós temos que andar na verdade. Não dá para, como se diz, manter aparência. Não. Está lá em 2 Timóteo 2,17. E a primeira coisa, pessoas, é nós examinarmos a nós mesmos. Para que o Espírito Santo possa operar através de nós. Para que não haja nenhum bloqueio. Para que possa fluir a unção, o poder de Deus em nós. O ego precisa morrer, pessoas, para que a glória de Deus se manifeste em mim e manifeste em você. Jesus disse assim, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Está lá em João 7:38. Está fluindo rios de águas vivas em nós? E isso, pessoas, mostra o quanto que nós precisamos se render aos pés do Senhor para aprender mais e mais. Nós não somos a fonte quem é Jesus. Jesus é a fonte de águas vivas. Nós somos apenas canais, instrumentos de Deus. Quando nós estamos limpos das coisas do mundo, quando o ego já morreu de dentro de nós, o Espírito Santo vai fluir. Vai fluir com naturalidade, assim como a água, você está lá com a mangueira ligada e a água flui porque não tem bloqueio, assim o Espírito Santo vai fluir, porque não tem nada que atrapalha, não tem nada que trava, entende? E aí eu te pergunto, pessoas, o que tem bloqueado o fluxo de Deus na sua vida? O que é que tem travado você? Quando as pessoas entram em contato com você, você dá sua opinião, o que você acha, ou você expressa a vida de Cristo? São perguntas para a gente refletir, pessoas. Porque quando a gente se julga ser alguma coisa, a gente não é nada. Quando nós, pessoas, nos entregamos na cruz, morremos com Cristo, a sujeira do ego é removida. Aí vai fluir. Aí você vai ter pão para dar para o faminto. Você vai ter água para dar para o sedento. Você não vai ser uma terra seca que não gera. Essa terra seca é o ego, que ocupa espaço e não produz nada. A morte do eu, pessoas.
Abra espaço para que haja a vida de Cristo habitando em nós. Então, pessoas, você pode dizer, né? Cristo vive em mim? Será que nós podemos dizer, Cristo vive em mim? Porque através do Espírito Santo, nós vamos emanar unção, nós vamos emanar vida, nós vamos emanar poder e a glória de Deus. Sabe por quê? Porque não tem bloqueios, porque não tem travas, tem fluidez. É igual um rio, tem fluidez. O rios de águas vivas dentro de mim, dentro de você. E sabe por quê que tem essa fluidez? Porque Cristo está vivendo dentro de nós. Glória a Deus. Aleluia. Cristo vive em mim. Cristo está vivendo em você? Que eu deixe essa reflexão e que Deus fale mais ao teu coração. Que o ego venha morrer na tua vida. Isso mesmo, deixa o ego morrer, para que a vida de Deus venha fluir no seu viver. Fica com Deus.